essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta noite junto com os irmãos, neste culto de Santa Ceia, para relembrar o que o Senhor Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. E desta feita, se alegrar em poder estar perto aqui do nosso muito digno pastor Francisco Raimundo, nosso amigo, como já foi falado nesta noite. E sempre é uma alegria a gente poder estar juntos. Até que a gente demore a estar juntos, mas a gente está junto. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Dalvinha. A irmã Dalvinha é essa amor de pessoa. A gente pode estar aflito, pode estar estressado. Olhou para a irmã Dalvinha e passa. Porque ela tem essa serenidade, né? Essa calma. E eu sempre falo, irmã Dalvinha, lá no campo, e às vezes eu digo assim, eu queria que vocês tivessem a serenidade, a paciência da mulher de um pastor que eu conheço. E falo no seu nome, viu? Irmã Dalvinha é uma bênção de Deus. Esse casal, irmãos, eles fizeram parte do meu ministério quando eu comecei. E eu acredito que o pastor lembre que eu era meio aperreado para aprender as coisas, não era? E eu me lembro, eu aceitei Jesus e queria... Eu costumo dizer que a minha transformação foi a transformação pipoca. Tem a transformação borboleta, né? Que os irmãos conhecem. 15 dias arrastando a casca, depois mais 15 dias a 20 dias para soltar o casulo, até voar. Mas aí tem a transformação pipoca, que é aquela que coloca o milho na panela e puf, 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 puf. A panela está cheia de pipoca, né? Pois é, foi eu. Eu aceitei Jesus ontem, hoje eu já queria ser tudo, sabe? E eu me lembro que eu chegava lá no pastor Francisco Raimundo e dizia, eu quero que o senhor me dê uns livros para me ler. Eu quero que o senhor me dê menos uns 2 ou 3 de uma vez aí, porque eu quero ler. Eu me lembro que ele me deu Heróis da Fé. O primeiro livro que ele me deu foi o Heróis da Fé. Você lembra? E a gente se interessou pela obra e, graças a Deus, Deus teve misericórdia de nós. Trabalhamos ali ao lado do muito digno pastor Eliakim. E, graças a Deus, hoje estamos ali trabalhando para Jesus, pastoreando no campo de São Joaquim, Quixadá. E Deus tem feito maravilhas. E a gente está alegre por estar aqui nesta noite para se alegrar com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa, a irmã Elisângela Peixoto. Pegou o sobrenome do pastor Peixoto, né? Robson Peixoto. E depois de 22 anos ela continua sendo Peixoto. Estamos casados há 22 anos. Agora em dezembro completamos 22 anos de casado. Vai ter a inauguração da igreja e a gente vai comemorar os 22 anos de casado. Ela comprou um vestido branco para nós casar de novo. Vamos entrar lá na igreja e vai ser uma benção. Deus nos deu a Raíssa, faça assim com a mão, Raíssa. A Raíssa é um milagre de Deus. O pastor Francisco Raimundo acompanhou a história da Raíssa. Ela foi acometida da enfermidade, uma pneumonia aguda, 98% do pulmão dela ficou comprometido, mas Deus deu vitória e ela está aí. E tem a Railana, faça assim com a mão, Railana. Railana é a pequenininha ali, é uma rouxinol de Jesus, canta que é uma benção. Só que ela canta quando ela quer, sabe? Aqui ela já fez assim para mim, ó. E tem a Rayane, que casou com 19 anos. Ela se espelhou na mãe. A mãe casou com 19 anos. E ela também casou com 19 anos, está morando em Itarema. Casou com o pastor de lá, com o filho do pastor de lá. E estão... Engraçado, pastor, que ela disse que ela não queria se envolver na obra de Deus. Ela disse, papai, o senhor sofre tanto, eu não quero um negócio de igreja, não.
Aí casou com o filho do pastor e chegou lá, estão dirigindo uma congregação. E a congregação ainda tem que fazer, viu? Tem só o terreno. Então, Deus faz assim. Meus irmãos, sem perda de tempo, vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 46. Glória a Jesus. Salmo de número 46, serei breve. Vai ser celebrada a ceia do Senhor Jesus. Trarei uma reflexão para os nossos corações nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Salmo de número 46, apenas o versículo de número 10. Diz-nos assim a palavra de Deus: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém. Eu prometi que eu ia fazer uma coisa e acabei esquecendo, mas dá tempo. Pastor Francisco Raimundo, ele é um amigo de longas datas, como ele falou, e a gente tem aí uma dívida com ele, né? É alguém que ora pela gente, sabe da luta que a gente enfrenta, e eu resolvi pagar essa dívida hoje para o senhor, agora. Com o que, pastor? Com um abraço. Vou lhe dar um abraço para lhe pagar. Você crê que Jesus está aqui conosco? Quem crê que Jesus está aqui? Eu não conheço a sua vida, não sei a sua história, mas eu tenho certeza que o Deus que está aqui, Ele sabe o que tu está precisando ouvir nesta noite. Nós fizemos uma leitura no livro dos Salmos, Salmo de número 46, e eu acredito que todos nós sabemos que o livro dos Salmos são cânticos, o grande inário, composto por 150 hinos, aonde foi escrito dependendo do momento, dependendo da circunstância a qual o salmista estava vivendo. Se você for escolher aqui alguns salmos, cada salmo, para poder ter sido escrito, para poder ter sido salmodiado, teve uma história, teve um momento. É por isso que você vai encontrar na Bíblia salmo que fala de alegria, mas outros que fala de tristeza. Você vai encontrar o salmista no salmo de número 82, se eu não me engano, falando com a sua própria alma e dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você já imaginou? O salmista está tão abatido, a sua alma está tão aflita, que ele chega a um momento de conversar com a sua própria alma. Se você for folhear a Bíblia, você vai encontrar outros salmos. Por exemplo, o salmo de número 73, aonde Asaf, ele estava abatido, aonde ele estava desacreditado, a ponto dele começar o salmo dizendo: bom é Deus para com Israel. Aí ele se volta para ele e diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou, pois eu tinha inveja do soberbo ao ver a prosperidade do ímpio. Ele olhou para ele e diz: eu sou crente, eu sou separado, eu faço o que Deus me mandou fazer, abdiquei de tudo para servir a Deus, e o ímpio está melhor do que eu. Aí ele continua salmodiando o Salmo 73, até que chega no versículo de número 16, e ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e pude entender que o fim deles não é igual ao meu. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.
Se você pegar o Salmo de número 57, você vai encontrar Davi fugindo da ira do rei Saul dentro da caverna de Adulão, passando por dias difíceis. Tinha sido ungido rei, e isso custou ser perseguido, custou ser jurado de morte. Imagina, irmão, alguém está sendo perseguido para ser morto, foi jurado de morte. Ele está abatido, ele está angustiado, ele não sabe o que fazer direito. A Bíblia diz que ele se esconde na caverna de Adulão. É lá naquela caverna também que surge o grande exército de Davi. Os valentes de Davi surgem ali naquela caverna. E ele começa a salmodiar o Salmo de número 57, nasce naquela caverna, aonde ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e na sombra das tuas asas eu me abrigo até que passe essas calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele do céu, e eu vou repetir até você entender, ele do céu enviará o socorro e livrará a minha alma daqueles que querem me devorar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se é o costume, se não for, me perdoe. Faça pelo menos essa vez, dê um sorriso aí para o seu irmão. Não sei se você já sorriu para ele hoje. Crente é bom andar sorrindo, tá certo? Dê um sorriso aí para ele e diga assim: o nosso socorro ainda vem de cima. Alabaixou de comanai. O nosso socorro ainda vem de cima. E eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluias! Davi, ele está angustiado naquele momento. E ele deixa bem claro: tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia de mim. Porque a minha alma confia em ti. E na sombra das tuas asas eu me abrigo. Na sombra das tuas asas eu me abrigo. Existe um jargão aí no mundo que diz que o sol nasceu para todos. Quem já ouviu isso? E eu até concordo. Agora a sombra não. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Salmo de número 91, na sombra do Onipotente descansará. Olha o que é que o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio. O Altíssimo é a sua habitação. E nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à sua tenda. Por quê? Porque Ele que está no céu, dará ordem a quem? Aos anjos. Para quem? Ao teu respeito. Para quê? Para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentará com as suas mãos. Para quê? Para que você não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés, o filho do leão, a serpente, porque tão encarecidamente o amor também eu livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque você conhece o meu nome. Vocês me invocará e eu lhe responderei, estarei com vocês todos os dias, livrarei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias. Levante a mão. Dar-lhe-ei abundância de dias.
Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a salvação. Tem vida longa para tua família, tem vida longa para tua casa, tem vida longa para o teu filho, tem vida longa para o teu esposo, tem vida longa para a igreja de Cristo. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Ele está. Calabaia. Calamaia. Davi no Salmo 57 ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aí no Salmo 124, o mesmo Davi que estava fugindo da ira do rei Saul, agora ele está alegre pelas vitórias que Deus deu a ele. E ele escreve o Salmo 124 e diz assim: se não fosse o Senhor que tivesse do meu lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que tivesse ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra mim, ele já teria nos engolido vivo. Mas graças a Deus pelo meu Senhor, que não me deu por presa aos seus dentes, nós escapamos do laço, como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. O laço se quebrou. Sorrindo de novo para o teu irmão, olhe para ele e diga assim: se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Calabachandarabai. Aleluia! Se não fosse o Senhor. Sabe o que o profeta Isaías diz no capítulo 41, versículo 9, 10, 11, 12, 13? Ele diz exatamente isso: se não fosse o Senhor. Por quê? Porque ele diz assim: você, a quem eu tomei desde os confins da terra. Tem tanta gente que não era para estar nem aqui. Mas Jesus vai e diz assim: você a quem eu tomei, ou seja, eu resgatei, eu dei um banho de graça, eu perdoei teus pecados e trouxe para uma Belém como essa, uma casa de pão, uma casa que alimenta, a casa que sustenta, uma casa que dá vida. Você a quem tomei desde os confins da terra, tirei você dos teus mais excelentes e disse: vocês são meu servo, a vocês escolhi e nunca rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha direita. Envergonhados, confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada perecerão. Buscá-los-ás, mas não acharás os que guerreiam contigo. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque sou eu que te ajuda. Eu estou sentindo a presença dele. Ele está aqui conosco. Não temas que eu te ajudo. É ele que diz. Não temas que eu te ajudo. É ele que diz. É ele que diz. Não, calamaia. Calamaia. Aleluia. 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 Aleluia.
Você pode adorar porque Ele está aqui no nosso meio. Aleluia! Tira um minutinho aí e reconhece que se não fosse Ele, nem aqui você estaria. Tira um minutinho aí para adorar. Tira um minutinho aí para reconhecer. O Salmo 46, aonde mais uma vez o salmista, ele vai expressar o que ele está passando. E qual é o cenário do salmista, dos filhos de Corá, no Salmo 46? O cenário é ruim. Eles estão em guerra. Eles estavam enfrentando uma estratégia milenar por causa do exército do rei Senaqueribe, aonde cercava-se a cidade e não deixava ninguém entrar e não deixava ninguém sair. Com isso faltava comida, eles adoeciam, a situação era caótica. E talvez eu esteja contando a situação de alguém que está vivendo dias difíceis. Mas eles, no meio dessa dificuldade, eles tomaram uma atitude e disseram: vamos cantar. Se você for olhar o prefácio do Salmo, a epígrafe do Salmo está lá dizendo os filhos. Então não era só um. Então eles tomam uma atitude e enchem o peito de oxigênio. E começa a dizer, no meio de toda essa dificuldade, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aí eles continuam e diz o seguinte: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, olha aqui para mim, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Agora você vai bater no peito e vai dizer assim: o santuário das moradas do Altíssimo. Aí o salmista continua e diz: Deus está no meio. Porque Deus nem na hora de morrer ficou de lado. Deus sempre vai estar no meio. Aí ele diz: Deus está no meio dela. No meio de quê? No meio dessa luta, no meio dessa prova, no meio dessa enfermidade, no meio dessa dificuldade, no meio dessa falta de dinheiro. Deus está no meio dela. E não será abalada. Aí ele diz: Deus nos ajudará quando? Amanhã de manhã. Deus nos ajudará ao romper da manhã. Aí a Bíblia diz, o salmista fala e deixa bem claro: Ele nos ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deixa eu conjecturar aqui. Um dos filhos de Corá dá um pulo e diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. Aí o outro diz: o Deus de Jacó
é o nosso refúgio. Entra aqui no salmo comigo, um chama o outro e diz assim: contempla as obras do Senhor, as desolações que ele fez na terra. E o outro pergunta: o que ele fez? Ele diz: ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Enquanto tu está aqui, Deus está travando a guerra bem longe, com alguém da tua casa, da tua família, que tu está preocupado aqui na igreja. Mas enquanto tu está aqui, Deus está cessando a guerra. Eu vou repetir de novo: eu estou com a graça dele aqui comigo, e eu vou repetir para esta igreja ouvir: enquanto tu está na casa de Deus, calamaia, calamaia, e de Rébia sai. Vem cá, ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Aí o outro vai e pergunta: como é que ele faz isso? Ele quebra o arco. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E ele diz para essa igreja, para o pastor da igreja, para os obreiros dessa igreja, para as senhoras, para os jovens, para as crianças, para você que é visitante, para você que é congregado, ele diz para você que veio aqui nessa noite, ele diz: aquietai-vos e tenha certeza que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Levante uma das suas mãos e diga comigo: o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso. Calamaia, 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 calabachandarabahaya, calamaia, calamando ré, sai. O Senhor dos exércitos está conosco. Então se aquete. Fique tranquilo. Eu vou repetir de novo, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui comigo. Tem pessoas aqui precisando ouvir. Tem pessoas que estão preocupadas. Você está preocupado. Eu vou repetir de novo. Você está preocupado. E Deus está aqui nessa noite falando bem forte ao meu coração, para dizer para você que está preocupado: se aquete. Por quê, pastor? O tema dessa mensagem é simplesmente: o controle ainda está na mão de Deus. Eu sei que eu já mexi muito com você, mas eu mexo só mais essa vez. Pega na mão aí do teu irmão e diga assim: se aquete, o controle está na mão dele. Diga, diga. Está na mão dele. Está na mão dele. Está na mão dele. Está na mão dele.
Já vou encerrar. Quando eu digo isso, a mensagem ela tem algumas formas de ser pregada. Você estuda e prega. Qualquer pessoa que estuda, faz alguns cursos, pode pregar. Oratória é fácil de aprender. Vernacular também. Hermenêutica também. Só que tem uma coisa que faz a diferença na mensagem. É você pregar com convicção daquilo que tu viveu. E tudo isso que eu falei até agora, eu não falei só porque está escrito na Bíblia, não. Eu falei porque eu vivi isso aqui. E estou vivendo até hoje. Pastor Francisco Raimundo me convidou para estar aqui nessa noite. Eu pedi uma palavra a Deus, porque eu nunca saí da minha casa para brincar de pregar. Eu tenho convicção que tem pessoas aqui que estão precisando ouvir de Deus que você está no lugar certo, o lugar da bênção. Eu estou com a graça dele aqui. Aramando ré, saia, riminecácia. Aqui tu tem refúgio, aqui tu tem consolo, aqui você entra triste, mas sai alegre, você entra enfermo, mas sai curado. Por quê? Porque este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, o lugar onde Deus manifesta a sua glória, aonde você saiu de casa nesta noite para escutar. Eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, eu calabachandarabahai. Você sabe o que é Deus estar no controle? Deixa eu te compartilhar aqui algumas experiências rápidas e eu devolvo o microfone. Eu estou num campo muito difícil. Graças a Deus, Deus abençoou. 2 anos e 9 meses, muita luta, dificuldade. E a gente chegou lá. Com 3 dias que começamos a trabalhar, chegou a pandemia, e eu dirigi 3 cultos só. Aluguei uma casa com dinheiro do calção, e fiquei olhando onde é que eu ia tirar o outro mês. Dirigi 3 cultos, não deu tempo de pegar nem o telefone dos irmãos, nem os irmãos pegar o meu telefone. Aluguei uma casa numa cidade vizinha a 15 quilômetros, porque lá não tinha casa para alugar, como não tem até hoje. Apareceu uma lá porque o rapaz comprou uma casa, ele não precisa, deixou fechado e alugou para mim. Mas lá nem casa para alugar tem. Lá onde eu estou não tem mercearia, não tem posto de gasolina, não tem padaria. Não compensa comer pão. Eu rodo 30 quilômetros para comprar pão, então sai caro o pão. E a gente ficou naquele lugar trabalhando, só que fomos impedidos por causa da pandemia, dirigimos 3 cultos, fechou tudo, e eu fiquei dentro de uma casa, trancado, porque não podia sair, estava andando no meio da rua, junto com toda a minha família, os irmãos do campo, sem poder vir onde eu estou, sem eu poder ir aonde eles estão, sem dirigir culto. Aí você imagina, a minha família não é pequena, é eu e mais 4 mulheres, uma casou agora, foi embora. Mas ainda tenho 3. Aí você imagina em um lugar que a gente não conhece ninguém. Então eu vou voltar para a minha cidade para me refugiar. Quando eu fui voltar, tinham colocado aquelas barreiras na frente, na porta da cidade, e só saía quem tivesse o papel de energia no nome. Não deu tempo eu botar papel de energia no meu nome, eu não podia sair. Foi naquele momento que Deus disse, eu vou te tratar aqui. Em seguida fui acometido da Covid-19, eu, minha esposa e todas as minhas filhas, com exceção da pequenininha, onde estava aprendendo a andar, estava já andando, e ela dizia, papai, nem peguei, papai, foi só eu, né? Nem peguei. Eu dizia, graças a Deus, minha filha, você não pegou.
E nós ficamos naquela luta 20 dias, 22 dias, saímos daquela luta, Deus deu vitória, e eu fui botar ali, que nem diz o bom nordestino, o focinho para fora, para poder então fazer ali a obra de Deus. Aí a minha sogra é diagnosticada com a enfermidade. Agora eu tenho que sair da cidade e andar 127 quilômetros para a minha cidade, pegar minha sogra e andar mais 55 para o hospital em Fortaleza, para poder fazer o tratamento dela. Isso em 4 meses e meio. Detalhe, sem ter dinheiro para botar gasolina no carro. Mas diga assim, Deus tem o controle. O carro nunca deu prego de gasolina. Foi 4 meses e meio lutando. Aí a minha sogra faleceu. Aí agora a luta aumenta. Eu tenho um campo para cuidar. Difícil. Eu não tenho recursos. Eu ainda tenho uma esposa dentro de casa angustiada. Sem norte. Sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Aonde a ponto da gente parar, olhar um para o outro e começar a chorar. Aonde a gente sentir mais o salgado da lágrima. Porque a coisa mais deliciosa que eu já vi até hoje é o gosto da lágrima. Aquela que sai daqui, desce e encosta aqui no canto da boca. Por que é a mais gostosa? Porque aquela dali não cai no chão. E ela fica onde? Ela sobe. Ela sobe. Situação difícil. Luta pós-luta, dificuldade extrema. Por isso que eu preguei essa mensagem. Eu não vim aqui pregar só porque está escrito na Bíblia, não. É porque se tiver alguém aqui se identificando, creia, ele tem o controle. Eu estou aqui, está me vendo? Alabaxandarabaia. Indeixa-se. Muitas dificuldades, muitas lutas. Aí eu me lembro de 2 Samuel, capítulo de número 23, onde os valentes de Davi, dos valentes de Davi se destacou 3. E dos 3 se destacou um por nome Eliasaf, filho de Dodó, que pegou a espada e com a sua espada matou 850 filisteus. Só que a Bíblia diz, está escrito, que a sua mão, o seu braço cansou. Aí ele desce o braço. Ele não aguenta mais, está cansado. Só que quando ele abre a mão, a espada está grudada. Sabe por que a espada gruda na mão? O controle de Cristo sobre a tua casa, sobre a tua vida, faz a espada grudar na mão. Se eu tivesse voltado, eu não podia estar pregando o que eu estou pregando. Volte não, desista não, ei, desista não, viu? Porque a quantia de passo que tu já andou até aqui, para frente está mais perto, viu? Está mais perto, viu? Aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho, está mais perto a chegada. A chegada está mais perto, já isso aqui acaba. E a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que para nós está reservada. Deus tem o controle. Escapei. Aí agora chega a hora de colocar a mão no arado, pastor Francisco. Só que não temos recurso, não temos nada, temos a fé. A gente tem alguns conhecidos, prega em alguns lugares. E eu queria rebocar a igreja.
Fui em um lugar, arranjei 30 sacos de cimento, fui pregar em outro lugar, arranjei uma carrada de barro. Marquei com o presbítero Clenil, pastor Francisco conhece muito lá de Pacajus. Ele arranjou 8 pedreiros e disse, nós vamos rebocar a igreja. Eu disse, ô glória. Aí ele ligou para mim, faltando 2 dias para a data combinada e disse, está tudo ok, o material está encostado. Eu disse, tá. O cimento estava, o barro estava, mas a areia não estava não. Aí eu fui comprar a carrada de areia, R$630, eu não tinha nem os 30. Aí eu voltei e disse, Senhor, os pedreiros vão voltar. Eu não tenho como pagar a mão de obra. Diga assim comigo, Deus continua no controle, diga. Faltando um dia, irmãos, para os irmãos virem de Pacajus, eu estou em Quixadá. O meu telefone toca, ele disse, pastor, o senhor está onde? Eu disse, estou em Quixadá, tem um rapaz aqui na frente da igreja querendo falar com o senhor. Eu disse, passa o telefone para ele. Detalhe, lá onde eu estou, o único lugar que pega telefone é em frente à igreja. Os outros lugares pegam internet, mas telefone mesmo só na frente da igreja. E ele liga para mim, pastor Francisco Raimundo, e diz assim, é o senhor o pastor da igreja? Sou. O senhor vai rebocar a igreja, né? Eu disse, sim. Aí ele diz assim, é porque aconteceu aqui uma coisa, o que foi? Eu fui carregar ali uma caçamba de areia. E você já era para ter dado glória a Deus, quando eu falei em areia. E a minha caçamba cabe 12 metros, escute isso. O rapaz que trabalha na máquina enchendo, eu não sei o que foi que aconteceu com ele, ele botou mais de 14. Quando eu chego aqui na frente da sua igreja, os 2 pneus da caçamba estouram. Não duvida não que eu te mostro as fotos da bichinha com 2 pneus estourados, viu? Não compensa. Eu liguei para o meu patrão e não compensa ele mandar a máquina para eu basculhar aqui, remendar os 2 pneus, trocar os 2 pneus. Não compensa eu botar areia em cima de novo, porque vai gastar mais óleo para a máquina vir. O senhor não vai precisar da areia, não vai? Eu disse, vou. Pois eu vou basculhar aqui na frente da igreja e o senhor usa areia aí para a igreja. Diga assim, Deus está no controle, diga, Deus está no controle, diga. O controle está na mão de Deus. Se aquete. O controle está na mão de Deus. A gente que trabalha com a igreja, irmãos, o pastor, ele vê um bocado de vez mais do que a ovelha, viu? Se você não sabe. Ele vê no mínimo de 7 mais para frente. Às vezes você olha para o pastor aqui, ele está sentado, nesse jeitinho dele calado, e o pastor Francisco Raimundo, ele dá até um jeitinho, né, que de vez em quando ele faz com a cabeça assim, um lado, né, com essa calma dele, mas ele vê tudo, viu? Não se preocupe não, que o pastor vê tudo, irmão. Até um calango passando no escuro lá, ele vê. E a gente que trabalha com a igreja, a gente quer avançar, a gente tem uma vontade extra. Tem aquele irmão que tem vontade, mas o pastor tem aquela vontade extra. E nessa vontade extra, pastor, eu dei um passo maior do que a perna e comprei umas coisas no depósito. E quando eu fui olhar, eu estava devendo R$2.800 no depósito, sem ter renda da igreja para pagar. Eu disse, e agora, pai? Como é que paga? Diz assim, Deus está no controle, diga. Deu 3 horas da manhã, eu disse, Senhor, não tem com que pagar a conta não. Já é amanhã, não apareceu nada. O que é que eu faço? Senhor Deus, faz alguma coisa. E a oração foi essa, irmão. Eu não estou devendo 1 centavo, Senhor, no depósito. Eu não comprei um parafuso para mim, foi para a tua casa. Foi desse jeito que eu disse. Então eu não estou devendo, quem está devendo é o Senhor. Acaba atrevido, né? Escute isso aqui, irmãos. Isso aqui é para quem crê. Se você não crê, eu orei 3 da manhã, pastor Francisco Raimundo. 6h20 da manhã. Quem liga para mim? O dono do depósito. Aí eu pego o celular, olho para a Elisângela e disse assim, tu acredita que ele já está ligando uma hora dessa para mim cobrar?
Nem começou o dia, deve estar muito aperreado por dinheiro. Aí ele liga para mim e diz assim: não se preocupe, não liguei para lhe cobrar. Aí eu fiz assim, glória a Deus. Ele diz assim: eu fiz um voto com Deus. Há 9 meses atrás, o meu depósito estava ruim das pernas. E eu disse, se Deus me abençoasse, eu ia dar 5 milhas de tijolo para uma igreja. Não disse para qual era a igreja. E quando foi ontem, eu passando aqui as contas, eu vi que o senhor está devendo 2.800. E eu somei aqui 5 milhas de tijolo, dá 2.750. Então vamos fazer o seguinte: eu estou pagando meu voto, estou riscando a sua conta, sobra 50, eu estou dando de oferta para a igreja. Calabaxandarabarraia. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão com fé agora. E diga assim: pode ajeitar o semblante. Porque Deus continua no controle. Ai de ré, sai de colmanai. Está na mão dele, ó, na mão de Deus. Eu encerro aqui essa palavra. Tenho praticamente aí pelo menos mais 50 testemunhos para contar. Pelo menos mais 50. Mas como diz pastor Liaquim, é melhor deixar com sede do que matar afogado. Depois eu conto os outros. Glória a Jesus. Mas eu encerro esta palavra dizendo para você: o controle está na mão dele. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então se aquiete e saiba que Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe de uma forma especial e continue cobrindo com toda sorte de bênção o pastor dessa igreja, junto com essa linda igreja, todos os obreiros, todos os irmãos, esposa. Que Deus continue derramando bênção sem medida sobre este lugar. Que Deus abençoe poderosamente. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Nós louvamos a Deus por essa palavra, por esse testemunho e por esse incentivo à nossa fé.